Você já deve ter ouvido falar do Dia de los Muertos, certo? Essa festividade que ocorre todos os anos no México entre os dias 1 e 2 de novembro. O festival foi criado para honrar os ancestrais, por isso é muito comum que as pessoas recebam licenças do trabalho, ou organizem as férias para esses 3 dias de celebração. Durante esse período todos retornam às suas cidades natais para o festival. Conhecida como Obon, a festividade tem origem budista que acontece anualmente entre os dias 13 a 15 de agosto, ou 13 a 15 de julho, em algumas regiões do Japão. Mas não pense que o festival serve apenas para honrar os ancestrais e entes queridos que já faleceram. De acordo com Gunnaska, na National Geographic, durante o festival, as celebrações também estão focadas em libertar espíritos atormentados e fantasmas famintos de seu sofrimento. Sinistro. Um pouquinho. Mas também muito interessante. O festival tem sua origem em uma passagem presente nas Sagradas Escrituras budistas, no qual um dos discípulos de Buda decide invocar poderes sobrenaturais, para encontrar sua mãe falecida, mas descobre que ela se encontra no reino dos fantasmas famintos, local onde os espíritos sofrem de fome e sede insaciáveis. O tal discípulo teria ido até esse lugar sombrio para levar uma tigelinha de arroz para a mãe, mas ao chegar, o alimento se converteu em uma chama. Buda, então, o instrui a fazer oferendas de comida e bebida aos monges no 15º dia do 7º mês, uma vez que essa expressão de gratidão e respeito libertariam a alma de sua mãe de seus tormentos. E, ao descobrir que o espírito dela estava livre, o discípulo dançou e cantou de alegria acompanhado de Buda. Rituais e homenagens. Existem uma série de rituais que fazem parte do Obon. Tudo começa no primeiro dia, quando são acesas lanternas dentro das casas para ajudar a família a trazer os ancestrais do túmulo para a residência. Já no último dia são pintadas lanternas, com o brasão da família para guiar os antepassados aos túmulos. Tudo isso com muito incenso nos cemitérios, assim como nas casas japonesas. O fogo marca o início e o fim do festival. Durante esses 3 dias tem outros eventos. Um deles é o ritual das lanternas flutuantes, Toru Nagashi, o qual ocorre com lanternas feitas à mão, com uma vela iluminando seu interior. Essas são colocadas em um rio para serem levadas ao oceano, e representam as almas dos antepassados. No segundo dia, ocorre o Bon Odori, que é a noite em que as almas são recebidas pelos familiares vivos, ao som de músicas tradicionais e muita dança. São nessas ocasiões que as pessoas que participam dessas demonstrações culturais se fantasiam como personagens do folclore japonês, e as festividades terminam na terceira noite, onde grandes fogueiras são acesas para guiar as almas de volta ao mundo dos mortos. Além desses 3 eventos, também é comum que as pessoas realizem um ritual conhecido como Akamari, que inclui limpar e enfeitar tumbas antigas, atender a serviços religiosos nos templos, e preparar refeições especiais. A festividade vem sendo celebrada há mais ou menos 500 anos, e inclusive é comemorada por comunidades japonesas, espalhadas pelo mundo.